O primeiro relato público das aparições veio no jornal O Século, de 15 de outubro de 1917. Mesmo sem jornais, a notícia das 3 crianças que diziam ver a Virgem já tinha corrido Portugal de uma ponta à outra. No diário é publicada a mais famosa das fotografias dos pastorinhos de Fátima: Lúcia Marto e os primos Francisco e Jacinta. Este filme de Daniel Costello sobre as aparições de Fátima é baseado inteiramente nos escritos de Lúcia, a única vidente ainda viva. Aliás, foi Lúcia de Jesus a quem contou grande parte do que se sabe sobre Jacinta e Francisco. Jacinta era uma menina irrequieta, alegre, mas piedosa. Tens um castigo. Ela tem um castigo. Deixa lá ver, com castigo vais... Vão lá. Espera até eu pensar, vais... Tu vais dar um beijo ao meu irmão. Isso não. Manda-me outra coisa. Manda-me beijar o Nosso Senhor. Vai lá buscar. Segundo Lúcia, Francisco era um menino calado e sossegado que gostava de rezar. Vamos já ao pássaro. Não. Dou-te este peão se tu me deres o pássaro. Tem cuidado, não te deixes apanhar outra vez. Foram estas 3 crianças que disseram ter visto a Virgem Maria. Francisco apenas via, a sua irmã Jacinta ouvia e via, e Lúcia, a prima, via, ouvia e conversava. Terá acontecido 6 vezes na Cova da Iria, em Fátima. A primeira a 13 de maio de 1917 e a última a 13 de outubro do mesmo ano. Não tenham medo. Eu não vos faço mal. A pergunta mais importante para elas já era na primeira aparição de Nossa Senhora. Quereis oferecer a vós, Todos os dias, a Deus, para alcançarem a paz para o e mundo aceitar e o fim da tudo guerra. o que Deus vos mandar? Eles responderam, Lúcia respondeu, em nome de 3, sim, queremos. Então, corresponderam a esta sua promessa e fizeram como disse a irmã Lúcia, disse, nem os adultos seriam capazes de fazer com tanta sinceridade e com tanta dedicação, e por isso ficam para nós autênticos modelos como viver também a nossa vida. As aparições mudaram os comportamentos das crianças. Segundo Lúcia, passaram a usar cilícios, a jejuar e a flagelarem-se, tudo pelos pecadores. Jacinta viria a morrer com 9 anos em 1919 e Francisco com 10 anos no ano seguinte. Ambos vítimas da pneumónica. Morreram com fama de santidade, condição primeira para se subir aos altares. O centro nevrálgico de qualquer processo de beatificação ou canonização é a Congregação da Causa dos Santos, no Vaticano. Hierarquicamente está imediatamente abaixo do Papa, a autoridade máxima da Igreja Católica.
O arcebispo Dom José Saraiva Martins é o atual prefeito da congregação, o primeiro em toda a história da Igreja a ocupar o lugar sem ser cardeal. É o português que desempenha no Vaticano o cargo de maior responsabilidade. Chefia o ministério que decide quem são os santos. A primeira etapa do processo decorre nas dioceses, mas é de Roma que vem a autorização para ser iniciada uma causa. Os primeiros passos numa causa de beatificação são os seguintes. Em primeiro lugar, recolher toda a documentação que houver a respeito da vida, da santidade, das virtudes e também do milagre, se houver algum milagre, do servo de Deus, daqueles que querem introduzir a causa de beatificação. Este trabalho, ao nível diocesano sempre, é feito sob a direção e a responsabilidade do bispo, o qual nomeia, para tal fim, uma junta de peritos no campo da teologia, no campo da história e no campo do direito canónico. Foi no então Paço Episcopal de Leiria que, em 1952, se constituiu o Tribunal Diocesano, onde decorreu quase todo o processo de averiguação das virtudes heroicas dos irmãos videntes. Presidia ao tribunal o então bispo Dom Venâncio. O objetivo era recolher o maior número possível de testemunhos e ainda reunir toda a documentação sobre cada uma das crianças. Desde certidões de nascimento a obituário e ainda escritos inéditos ou não por eles deixados. Mas as crianças eram analfabetas. Francisco pouco mais sabia do que escrever o seu nome. Jacinta nem isso. Para além dos testemunhos de familiares e amigos, os documentos que serviram de base para apurar as virtudes heroicas foram escritos pela terceira vidente, 20 anos depois da morte dos pastorinhos. Outra das tarefas obrigatórias, feita por peritos nomeados pelo bispo, é o reconhecimento das ossadas ou objetos que lhes pertenceram, as chamadas relíquias. A sucessão de bispos na diocese, a morte de vários membros do tribunal e ainda as modificações introduzidas pelo Concílio Vaticano II atrasaram o desenrolar da tarefa diocesana e só em 1979, 27 anos depois, os processos dos pastorinhos foram concluídos na diocese e puderam então ser enviados para Roma. A vida de Jacinta deu 4 volumes. A de Francisco apenas 1. Aqui estão todos os pormenores dos anos que viveram. Padre Condar não precisou de estudar muitos documentos quando, em 79, foi nomeado para postular em Fátima a causa dos pastorinhos. Sabia o suficiente das suas vidas para desempenhar o seu papel. Não, ainda não. Divulgar e promover a causa entre os católicos. Se o pedir, eu vou entrar e fazer o canto. O jesuíta Padre Molinari é o postulador dos pastorinhos em Roma. Um homem de grande influência no Vaticano. Talvez porque participou no último concílio. É um dos responsáveis pela atual lei canónica sobre beatificações e canonizações. Até hoje, todos os processos que ele tomou em mãos foram bem-sucedidos. Mais de uma centena de servos de Deus subiram aos altares devido ao trabalho de Molinari. É o postulador favorito do Papa, que habitualmente lhe entrega as causas che gli sono mais queridas. Il postulatore, come la parola stessa dice, dal latino postulare vuol dire chiedere, chiedere con insistenza. Ma io non concepisco il mio lavoro in questo modo. Lo concepisco nel senso di lavorare seriamente, di presentare i frutti del lavoro e poi far sì che la solidità di quello che si è fatto venga apprezzato e giudicato. O processo de Jacinta entra na congregação em julho de 79. O de Francisco, um mês depois. A partir desse momento, são considerados oficialmente servos de Deus. Mas um impedimento canónico ameaçava deixar na prateleira, sem procedimento, os volumes dos irmãos Marto. A Igreja não permitia a canonização ou beatificação de crianças. Domingos Sávio era o santo mais jovem, com 15 anos. Em 81, devido à pressão do padre Molinari, o então prefeito pediu um estudo sobre a capacidade das crianças protagonizarem conscientemente virtudes heroicas de fé. Nomeou uma equipa pluridisciplinar
que analisou atentamente processos de vários candidatos que se encontravam na mesma situação de Jacinta e Francisco. Depois, reuniu os membros da congregação em plenário. Il tema di questo incontro della plenaria, che ebbe luogo nel 1981, venne deciso sulla base degli studi fatti precedentemente che allora anche dei bambini potevano essere considerati capaci, quindi in grado di vivere in un modo eccellente, in un modo che supera il modo ordinario di tanti altri bambini. Quindi di poter quindi giungere alla dichiarazione dell'eroicità delle virtù anche di bambini dell'età di Francisco e Jacinta. O caminho ficou aberto para outros processos de crianças pendentes no Vaticano. Quanto aos pastorinhos, fez a tradução do material existente. Depois foi estudado e, finalmente, uma comissão de teólogos elaborou e votou um documento final, a Positio, que os cardeais da Cúria e o próprio Papa aprovaram. Em maio de 1989, a notícia chega a Fátima. Segundo comunicação oficial, chegada há momentos de Roma, o Santo Padre decretou, hoje mesmo, a heroicidade de virtudes dos servos de Deus, Francisco e Jacinta. Vamos agradecer nesta celebração a grande graça que acaba de ser concedida à Santa Igreja e à humanidade. Depois de declarada a heroicidade de virtudes, Francisco e Jacinta passam a ser veneráveis. O mesmo que dizer que reúnem todas as qualidades de um santo. Mas ainda não é permitido o culto público. As leis da Igreja exigem o reconhecimento do milagre. Será o milagre de Maria Emília Santos, a sexagenária que garante ter estado 20 anos imobilizada e que terá recomeçado a andar de um momento para o outro quando rezava aos pastorinhos. O processo do milagre decorreu em Leiria durante 2 meses. Em 97 chegaram a Roma as cópias dos documentos reunidos na Diocese. Tudo o que a congregação considerou importante sobre a cura de Emília foi resumido neste pequeno livro vermelho. Aqui estão a biografia da Miraculada, as etapas da doença, como aconteceu a cura, e também os pareceres médicos e teológicos. Pareceres elaborados com base nos documentos enviados pela Diocese. Poucos documentos médicos ou praticamente nenhuns. Por isso, em janeiro do ano passado, Emília Santos foi chamada a Roma para fazer testes psiquiátricos e ortopédicos. Os pareceres dos especialistas, professor Romanini e professor Macchiarelli, foram favoráveis, mas deixaram claro que nenhuma documentação enviada lhes mereceu crédito e que o parecer foi baseado no relato verbal. La consulta medica, dopo le relazioni del professor Romanini e del professor Macchiarelli, hanno concluso che praticamente si trattava veramente di una paraplegia da probabile mielite trasversa. Quindi conclusero in questa consulta medica, cioè in questa riunione collegiale dei medici, conclusero che la guarigione fu rapida, completa, duratura, scientificamente inspiegabile. Condição necessária, mas não suficiente para ser considerada milagre. Agora há que apurar o contexto em que se deu a cura. Por detrás desta porta fica o gabinete de trabalho de Monsenhor Conradini. É o promotor da fé, um cargo que durante séculos teve o nome menos simpático de advogado do diabo. A reforma alterou-lhe o nome e as competências. O advogado do diabo era aquele que estudava todas as objeções e dificuldades de um processo para as quais a outra parte deveria dar respostas. Hoje em dia, o promotor da fé elabora um documento chamado Ponenza, feito com base no parecer da junta médica. A Ponenza
é o instrumento de trabalho dos teólogos para averiguar as circunstâncias da cura. Sempre com a presença de Monsenhor Conradini, do prefeito da congregação e ainda do responsável pela junta médica, a comissão de teólogos reúne todos os 15 dias. Na oração inicial, estes homens invocam o Espírito e a sabedoria de Deus para que as decisões que tomam sejam divinas e não humanas. Nos primeiros meses do ano passado, falou-se aqui de Jacinta, Francisco e Maria Emília. O assunto era averiguar as circunstâncias em que aconteceu a alegada cura. Una volta che si ha la certezza da parte dei teologi che, secondo il parere dei medici, il fatto è inspiegabile, allora lo studiano per vedere se ci sono gli elementi teologici di attribuzione, cioè è avvenuta un'invocazione, a chi è stata fatta l'invocazione, a questa invocazione è successo cronologicamente il miglioramento di salute. Mi spiego, se il miglioramento avvenisse prima della preghiera non può essere attribuito alla preghiera, deve avvenire dopo la preghiera. Estas reuniões servem também para esclarecer alguns pontos menos claros. Quando necessário, são pedidos esclarecimentos à Diocese. Foi o que aconteceu em maio de 99. As dúvidas e as respostas diocesanas vêm no livro vermelho. Questiona-se a falta total de documentos clínicos da época. A justificação é dada pela diretora dos Serviços Médicos do Hospital de Leiria, onde terá sido o último internamento de Emília Santos. A resposta é esta. A transferência do velho hospital para o novo fez perder pelo caminho todo o arquivo onde poderiam estar as referências ao internamento da Miraculada. A justificação foi aceita pacificamente. Em relação aos outros hospitais, não há informação. Os teólogos tinham outra dúvida. Porque não foi ouvido no Tribunal Diocesano nenhum irmão de Maria Emília. Foi o próprio juiz delegado que respondeu à Santa Sé. Nessa altura, quem acompanhou, quem privou mais, é preciso talvez discutir qual é o que é a palavra privar. Se calhar algumas pessoas tomam isso no sentido dos familiares. Não necessariamente. Ali foi principalmente o hospital médico e da enfermagem. E foi essa gente que foi ouvida, que era a que mais interessava para obter provas daquilo que interessava, que era a verificação da paralisia. As dúvidas foram esclarecidas sem polémica. A cura foi considerada miraculosa. Surgiu então aquele que viria a ser o maior dos problemas. A quem atribuir o milagre? Apenas a Jacinta ou às duas crianças? Segundo Maria Emília, era a pagela de Jacinta que era utilizada para fazer a oração. Estas orações, as duas são iguais. E eu chegava aqui, Francisquinho, eu dizia, no lugar, dizia Francisquinho e Jacintinha, intercede a Deus por mim. Porque as orações são precisamente iguais. Para Maria Emília, não há dúvidas, mas para os teólogos reunidos aqui nos primeiros dias de junho de 99, não era assim tão claro. Foi o ponto que gerou maior discussão. Se le cose, come sono riferite dagli atti, sono andate, c'è una partecipazione al miracolo da parte di Giacinta e di Francesco. Anche perché nella invocazione mi dicono, e voi ne siete testimoni, essendo portoghesi, che sono un po' inscindibili, si parla sempre dei bambini, dei pastorelli di Fatima, non si appunta all'obiettivo sull'uno o sull'altro. Só um português poderia ter acrescentado esse elemento à discussão. E na congregação da Causa dos Santos, o único português é precisamente o prefeito, Dom José Saraiva Martins, aqui há apenas 2 anos. Não influiu nada. O processo já estava a caminho, já estava muito adiantado, como disse antes, e aconteceu que o prefeito era português nestas circunstâncias. Mas é uma coincidência e mais nada. Coincidência ou não, foi o argumento da indissociabilidade das crianças que convenceu a última instância da congregação. O Colégio dos Bispos e Cardeais aprovou o milagre no dia 28 de junho de 99,
atribuindo o fenómeno a Jacinta e Francisco Marto. 8 dias depois, o Papa decretava o milagre. Beatificationis et canonizationis venerabilis servorum Dei Francisco Marto Pueri et Jacinta Marto Puelle. Decretar o milagre significa que, administrativamente, Jacinta e Francisco Marto são beatos, mas só no dia 13 de maio, quando o Papa invocar o nome das crianças, durante a Eucaristia em Fátima, elas poderão subir aos altares. Em 21 anos de pontificado, este Papa canonizou e beatificou mais de 1 milhar de servos de Deus. Para quase todos, a cerimónia decorreu em Roma. Para a beatificação de Jacinta e Francisco, o Papa rompe o programa do ano jubilar e vem a Portugal. Esta causa não é como as outras. João Paulo II tem particular interesse nos pequenos servos de Deus. Quando lui ha dichiarato che questo era un miracolo, ci siamo incontrati e quindi anche lui era molto contento, me l'ha manifestato, ha espresso la gratitudine per il lavoro che si è fatto nella postulazione per poter giungere a questo momento. Eu falei pessoalmente também várias vezes com o Santo Padre, uma vez até na presença da irmã Lúcia em Fátima, e o Santo Padre manifestou o desejo, o pedido, que rezem para que seja eu que possa ainda beatificar os pastorinhos Francisco e Jacinta. Foi João Paulo II quem decretou o milagre, e será ele a beatificar Jacinta e Francisco. Um Papa devoto de Nossa Senhora de Fátima, um prefeito português e um postulador especialista em fazer santos foram os condimentos para um processo invulgarmente rápido na sua fase final. Só este Papa poderá fazer uma coisa destas, dada a sua ligação afetiva, ideológica com Fátima, certamente não por razões teológicas, mas por esta razão vivencial, isto é, dele ter vindo da Polónia, ter crescido, ter andado nesse ambiente. Eu acho que para um polaco católico a viver debaixo de um regime comunista e ateu, pensar nessa altura em Fátima, na Polónia a pensar em Fátima, eles deviam imaginar que isto era o paraíso. Ah, que felicidade! Em Portugal, Fátima. Jacinta e Francisco vão ser os beatos não mártires mais jovens da história da Igreja. Os nichos da Basílica de Fátima esperam já pelas imagens dos beatos. Só aqui, na igreja local, poderão ser venerados. E só aqui, na igreja local, terão um dia do calendário católico atribuído. Um dia que será o próprio Papa a designar. Quando a Igreja reconhece um beato, está a indicar um modelo de vida para os cristãos. Pela primeira vez, esses modelos são crianças. Deus está em todas as crianças. Deus está em todas as crianças. Agora, porquê é que aquelas foram escolhidas e os milhões das outras crianças não foram escolhidas? Não é discriminar, não é pôr as outras crianças de lado. Mas há aqui um sinal. E esse sinal é para a fé da Igreja, é para a fé dos cristãos. Quando as crianças fazem aquelas coisas asquerosas, que eu acho asquerosas, mas que a Igreja acha que são virtudes em grau heroico, que foi privarem-se de comer, privar-se de beber, darem cabo da sua saúde para os pecadores não ir para o inferno, elas estavam a reproduzir não uma convicção pessoal, mas estavam a reproduzir a catequese que lhes meteu isso pela cabeça dentro. Não é normal, não é natural que realmente crianças de 9, 10, 11 anos, de facto, vivam como eles viveram, depois continuam a pensar como eles pensaram. Primeiro pensavam de uma maneira, depois têm um outro pensamento, realmente, de uma maneira muito diferente. E é nessa vida, é nesse pensamento, é nesse estar, que realmente vem a santidade dessas crianças. Não é propriamente na visão em si. Agora, não há dúvida nenhuma que aquela visão, aquela aparição, transformou aquelas crianças. O que é que há de semelhante, pergunto eu, entre Francisco e Jacinta e Jesus? Se Jesus é o único santo de referência e os outros poderiam sê-lo por semelhança, por aproximação qualitativa da sua vida, o que é que há de semelhante na vida destas crianças portuguesas, estes dois, e Jesus? E eu direi que nada. Portanto, eles não são modelo de nada. Os homens da congregação encontraram semelhanças entre os pastorinhos e Jesus. Por enquanto são beatos, mas ainda podem vir a ser santos.
Agora precisam de um novo fenómeno do céu que os homens da terra não consigam explicar. Só assim poderão ser canonizados. O culto será então alargado a todo o mundo católico e a festa litúrgica será da Igreja Universal. No entanto, o Santuário de Fátima será sempre o grande altar dos videntes Marte. A beatificação vem reforçar o apoio que a Igreja tem progressivamente dado ao fenómeno. A mais velha das videntes vive num convento carmelita em Coimbra. A beatificação dos primos não significa que também Lúcia seja um dia venerável. Terá de morrer com fama de santidade, passar pelo mesmo processo na congregação da causa dos santos e esperar que ocorra um milagre depois da morte. Porque são os homens a escolher aqueles que só vêm aos altares, são eles que, alegadamente em nome de Deus, tomam decisões que dizem ser universais. São os homens quem decide se é Deus o responsável pelos fenómenos extraordinários a que dão o nome de milagres. É assim que sobem aos altares os eleitos em nome de Deus.